Olá, sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vejamos a nossa aula 5, Revisão e Avaliação. Vamos à nossa aula? Muito bem, estamos aqui para a nossa aula de revisão. Então, vamos dar uma revisada no conteúdo trabalhado até o momento e aproveitar também para esclarecer as dúvidas. Aproveite para ficar de olho em cada detalhe e prestando atenção principalmente nos principais conceitos. Vamos lá então? A língua é um conjunto de símbolos que comunicam pensamentos. O signo linguístico é uma unidade mental composta por dois componentes, o significado, ideia, e o significante, som. Então, aqui vamos relembrar que quando falamos de língua, estamos falando de uma organização que ela tem por si só um signo, que parte daquele inconsciente coletivo e de tudo que possui significado. Claro que quando falamos desse significado, vai depender também do significante. Vamos recordar por que começamos entendendo dessa forma? Percebemos que isso parte do estudo da semiótica. Por quê? A semiótica ela passa a ser a ciência que vai estudar esses signos, que nos traz a compreensão de cada coisa que está ao nosso redor. Dessa forma, vamos entender que existe um processo de comunicação e também para a interpretação de cada coisa. Quando falamos desse processo, vamos entender que parte também de questões de uma ciência maior. Quanto à questão artística, vamos falar das linguagens, mas esse não é um conceito apenas voltado para as artes. Aqui a gente vai compreender para além e vamos aos poucos afunilando para entender a questão artística. Vejamos só aqui. Quando temos a questão dessa tríade do objeto, do signo e interpretante, percebe que existe aqui uma relação. Nessa relação ocorre um processo cíclico, onde existe um objeto. Esse objeto por si só, ele não é nada. Ele vai passar a ter um significado porque existe um interpretante. A pessoa que passou a compreender aquilo como algo importante. E isso que se torna importante passa a ser um signo. Dessa forma, existe uma relação cíclica, sempre voltando do objeto interpretante se torna um signo. Assim, a gente percebe que é uma relação para tudo, seja para algo palpável, seja para algo sentimental, que já não é palpável. Tudo isso nos traz a questão de interpretar o mundo ao nosso redor e automaticamente compreender que tudo passa por um processo. Esse processo de interpretação, ele pode ocorrer de diversas formas dentro da experiência vivida. Ou seja, aquilo que eu passo ao longo da minha vida vai ter significado e importância porque fui eu que coloquei isso como algo relevante. Talvez aquilo que seja importante para mim não seja tão relevante e importante para você. Isso mostra que são experiências diferentes. Dessa forma, a gente consegue compreender que para o mesmo objeto eu posso ter significados diferentes para cada pessoa. Porém, também falamos da questão daquele inconsciente coletivo. O que significaria isso? Por exemplo, quando falamos da semiótica, estamos falando dessa simbologia. Então, temos aqui o exemplo da fumaça. Por quê? A fumaça, ela passa a ser um signo de fogo. Sendo assim, quando olhamos uma fumaça, já imaginamos que está ocorrendo um incêndio, que aconteceu um acidente, que tem
fogo. Lembra aquela frase? Onde há fumaça, há fogo. Ou seja, aquilo passa a ser um signo e tem um significado porque passa pelo inconsciente coletivo de que aquilo mostra que há fogo. Mas nem sempre é o que realmente acontece. Mas percebe que isso nos traz a compreensão e a interpretação de um signo? Então, esse é um exemplo de algo que não é palpável. Mas o mesmo ocorre quando falamos de outros que podem ser como placas de trânsito, podem ser, de repente, orientações, outdoors, né? E quando falamos dessa fumaça, estamos trazendo essa convenção social. É algo que não é apenas pessoal, não foi da sua experiência vivida, mas é algo que é um consenso da sociedade de interpretar e colocar aquilo como um signo e aquilo passa a ser um significado de fogo, certo? Então, assim vamos entender que, para além disso, é a associação. Não somente a associação desse exemplo, mas a tudo que acontece na nossa mente. Dando continuidade, a gente pode perceber que isso parte da interpretação das linguagens. Quando começamos a aula, falamos de língua, certo? Lembra que lá eu falei a palavra interpretante também e trouxe a questão da organização, ou seja, dos códigos. Por quê? Existe a distinção. Precisa ficar claro que quando falamos de língua, nós estamos falando de algo pré-estabelecido, é um sistema formado que possui regras, e essas regras nos levam a entender um estudo sistêmico. Quando falamos da linguagem, estamos falando, por exemplo, das nossas manifestações. Então, podemos colocar as expressões que passam mensagens, assim passamos a nos comunicar. Por exemplo, com a dança, música, teatro, desenho e outras manifestações. Quando falamos dessa linguagem, vamos ter a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Dessa forma, vamos perceber que quando falamos da linguagem verbal, estamos falando daquela falada, escrita e que possui o quê? A comunicação por meio da palavra. E poderia ser uma notícia de jornal, pode ser um e-mail, pode ser o teu próprio WhatsApp. Quando falamos da linguagem não verbal, estamos falando daquela que possui uma mensagem visual. Então, pode ser por imagem, pode ser por gesto, ou até mesmo por aquilo que eu sinto, como um som. Dessa forma, vamos perceber que existe a comunicação de diversas maneiras. Assim, nesse tipo de linguagem, vamos perceber que a comunicação ela é feita por palavras, certo? Como seria essa linguagem verbal. Quando falamos da linguagem mista, vamos estar falando daquela linguagem híbrida, misturando as duas possibilidades, como uma história em quadrinho, um filme, e até mesmo, por exemplo, por que não, os memes que utilizamos atualmente. E assim, nessa primeira parte da nossa revisão, vamos compreendendo esse contexto da língua, linguagem e estudo da semiótica, que é a interpretação desses signos. Agora vamos avançando para o nosso próximo conteúdo, que é relembrando a questão do patrimônio. Sim, quando falamos de patrimônio, vamos estar falando de duas possibilidades. Hoje, vamos revisar a questão do patrimônio cultural. Quando falamos do patrimônio cultural, vamos estar falando do patrimônio que ele é preservado e mantido pelo IPHAN. Sim, o IPHAN ele passa a ser um instituto de patrimônio histórico e artístico nacional. Por quê? Ele passa a ser responsável por preservar e valorizar aquele patrimônio. Esse patrimônio que pode ser em duas vertentes, material e imaterial, certo? Quando falamos disso, também vamos entender que o patrimônio ele vai ser compreendido ou ainda definido como um bem de natureza material e imaterial, que ele é importante, olha só, para uma identidade social. E isso tudo também
nos leva a compreender que não é de hoje, passa a ser uma forma de expressão que é embasada no artigo 216 da Constituição Federal, mostrando assim que passa a ser todas as manifestações artístico-culturais e, claro, também podendo ser ali algo científico, ecológico. Então, dessa forma, todas essas possibilidades nos levam a entender sobre o nosso patrimônio cultural. E esse patrimônio cultural, ele possui a sua responsabilidade para além daquilo que hoje entendemos como um patrimônio arquitetônico, por exemplo. E entendendo o patrimônio, vamos perceber o quê? Que ele parte da questão do patriarcado. Assim, ele exige o quê? Um conceito mais tradicional, podemos dizer dessa forma, porque ele vai preservar uma história, vai trazer a questão da valorização das pessoas, de um povo, de uma comunidade. Então, o patrimônio cultural, ele é o quê? Tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade. Veja só aqui, o patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade. Certo? Assim, vamos entender esse patrimônio, a questão também da legislação. Vamos perceber aqui que quando falamos dessa legislação, vamos estar trazendo uma discussão que passa pelo decreto de número 25 da lei de 1937, que foi exatamente o período em que foi fundada, a questão da instituição para poder trazer essa preservação. Então, no artigo 1, podemos perceber que ele nos apresenta como algo que deve ser de interesse público. Então, não é apenas algo que vai ser importante para um indivíduo, vai ser importante para o coletivo. E percebamos também que no artigo 134, ele nos apresenta que aquilo deve ser protegido. E caso ocorra a questão dos danos, ele, claro, vai ser também algo a ser pagado por aquilo, porque deve ser preservado, cuidado e não depredado. Correto? Então, vamos perceber aqui que temos uma instituição que também olha na questão nacional, que é o quê? A Unesco. Vejamos, a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura. E assim essa passou a ser criada em 1972, onde trouxe o olhar dessa preservação e não é apenas em âmbito artístico e também não é apenas em uma localidade, mas ao redor do mundo. E existem duas possibilidades quando falamos deste patrimônio também. Vejamos, o patrimônio artístico nacional, que ele vai trazer a questão nacional, como o próprio nome diz, certo? O que seria isso? Seria aquilo que é relevante e marca a questão nacional, brasileira, como por exemplo o nosso samba, que é um marco nosso, um patrimônio. E quando falamos do artístico amazônico, trazendo para o nosso contexto, vamos perceber, por exemplo, as nossas plumagens. Mesmo que você não esteja dentro daquele contexto dos nossos povos originários indígenas, mas quando chega, por exemplo, no período do boi, do nosso festival, todo mundo se ornamenta, se arruma com as nossas plumagens, correto? Isso é porque se tornou um marco, é um símbolo, é um patrimônio nosso. Mas esse patrimônio amazônico ele pode ser dividido em duas possibilidades ou dimensões. Vejamos. Quando falamos do patrimônio artístico amazônico, vamos ver que ele pode ser dividido em bens materiais, que seriam o quê? Aquilo que é palpável, ou seja, como o próprio nome diz, material. E esses bens materiais
seria o quê? A nossa história cultural e artística, que começa muito antes dos primeiros europeus chegarem ao Brasil. Assim, podemos dizer até mesmo que seria uma forma de manter essa história junto com a matéria. Por exemplo, quando falamos da questão das cerâmicas de Santarém, certo? É uma matéria, é um artesanato que é considerado um bem, que carrega todo um significado e uma questão histórica. E ainda nesses bens materiais, que podem ser objetos procedentes das culturas indígenas brasileiras, já que estamos falando dessa questão da nossa cultura amazônica. Vamos ver como instrumentos musicais, vestimenta, arte plumária e outras peças históricas e culturais. E isso tudo pode ser catalogado, pode ser colocado em acervos, museus e considerados assim patrimônios materiais. Outra possibilidade desse patrimônio artístico amazônico seriam os bens imateriais. Como o próprio nome diz, tem uma negação à frente, certo? Se aqui ele é matéria, ele é palpável, o imaterial ele seria o quê? Aquele que não é palpável, aquilo que não é matéria, porém eu sinto, eu vejo, eu ouço, eu percebo, eu aprendo com tudo ao meu redor. Então, quando falamos desses bens imateriais, podemos considerar que são as diversas maneiras de fazer objetos, de se enfeitar, de cantar, de dançar, falar dos nossos povos indígenas. Então, quando a gente coloca dentro do conceito de bens imateriais, é tudo aquilo que nós manifestamos, expressamos, comunicamos, até mesmo o conhecimento. Ele pode ser considerado como bem imaterial, porque tem toda uma bagagem histórica e, claro, traz consigo também a questão artística e esse significado, já que estamos também trazendo aqui a questão do compreender que e tudo isso passa por um contexto a mais, sendo importante não só para si, para o individual, mas para o coletivo. Lembra? A questão do patrimônio, ele é importante não só para você. Você pode ter um bem individual, mas aqui estamos falando do patrimônio artístico amazônico, então tem que ser algo relevante para o coletivo. Ou seja, a questão de falarmos desses bens é também compreendermos que esses bens, eles vão ser algo que vai para além de algo arquitetônico. Ele passa a ser a necessidade também de nos expressarmos e trazer consigo essas manifestações, visto como antes, dentro dessas linguagens que podem ser ali base para patrimônios. Então, podemos ver os patrimônios materiais, que seriam, por exemplo, a nível nacional. Podemos estar trazendo aqui também a questão do Corcovado, do Cristo Redentor. E quando falamos desse patrimônio material arquitetônico, dentro do nosso contexto amazônico, nosso teatro Amazonas. E isso seriam o quê? Bens materiais. Quando falamos de bens imateriais, vamos enxergar a possibilidade de sentir, ouvir, expressar. Então, a música, o samba é um bem imaterial nosso, certo? Assim, hoje estamos revendo e compreendendo um pouco mais sobre o patrimônio e trazendo aqui as possibilidades de enxergar que isso não é algo do passado, é a construção hoje e que, claro, vai trazer um futuro e construído ao longo do tempo, trazendo a questão cultural, que são as tradições, hábitos e costumes de um povo, passado de geração em geração. Chegamos, então, ao final da nossa aula de hoje.